Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. E aqui é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, transformação, autoconhecimento, inteligência emocional. E nessa temporada nós estamos falando com agentes transformadores. São aquelas pessoas que, além de passar por alguns processos de autoconhecimento, também fizeram uma formação para poder contribuir na vida de pessoas, empresas e negócios, na vida das pessoas ao seu redor também. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, foi um cliente que se tornou amigo, colega, é o Dr. Rafael Barnabé Domingues, médico ortopedista desde 2004. Ele é sócio proprietário do Instituto Ortolife e pesquisador no Instituto de Pesquisa Clínica Ana Vitória Lana, referência na área da ortopedia também, Dr. Rafael, e também médico do nosso clube da cidade aqui, o time de futebol do Primavera Esporte Clube também. Então seja muito bem-vindo, Rafael, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando, um prazer estar aqui, uma satisfação enorme. Como você falou, ultrapassou aí a relação de cliente e prestador de serviço e sou muito grato a você sabe aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? E hoje, Rafael já cuida de algumas peças raras da minha própria família, né? Também. Minha mãe realmente botou ela de pé, cheia de saúde. Minha tia tá feliz da vida, me mandou um áudio, depois eu te mostro o áudio que ela me mandou, com a alegria dela quando ela voltou e descobriu lá da reconstrução e tudo que está acontecendo. Então, realmente, eu também agradeço pelo cuidado com a família. Então vamos lá, Rafa, vamos bater um papo aqui. Você falou doutor Rafa, sei lá. Rafa. Tudo bem. Vamos lá, vamos contar, para contextualizar, quem era você antes do contato com a inteligência emocional, autodesenvolvimento. O que você lembra do Rafael? Pois é, sempre que eu me pego lembrando de quem eu era antes, me vem muito algo que eu ouvia das pessoas que estavam mais próximas a mim. Eu só reclamava. Eu estava numa situação profissional de insatisfação absurda, porque investia muito na minha carreira e sempre amarrado pelo sistema de a vida é assim, o SUS é isso, o plano de saúde é isso, enfim, coisas profissionais que acabam não deixando a gente aplicar tudo que a gente estuda, que a gente aprende. E aquilo foi me consumindo e eu só reclamava, e eu não sabia para onde correr, né? Eu tinha aquela sensação, aquele sentimento de isso aqui não tá bom, eu não estou num lugar confortável aqui, mas não conseguia sair, não sabia como sair, não tinha a inteligência exatamente de falar, não, agora é para cá que eu vou ter uma estratégia para fazer isso. Então, legal. Você lembra de alguns comportamentos, algumas atitudes que você enxerga hoje, né, agora olhando lá para trás, que naquela época fazia muito sentido, mas depois que você trouxe o conhecimento, você falou assim, cara, como eu não enxergava algumas coisas? Você lembra de algumas situações ou comportamentos? Acho que essa questão de sempre estar reclamando, né, isso... E aí a gente acaba se cercando de pessoas com a mesma energia, né? Então, vamos fazer um churrasco de amigos. Normalmente todos médicos, todo mundo reclamando das mesmas coisas, acaba aquele negócio. Nos ambientes de trabalho, hospital, plano de saúde, eu era sempre um encrenqueiro, o briguento, que ao invés de resolver a situação, eu queria brigar pelo um ideal que, às vezes, óbvio que eu queria alcançar aquele ideal, mas de uma maneira não tão inteligente, não tão assertiva, né? Achava que no grito, na imposição, no dedo em riste, eu ia conseguir resolver as coisas. E hoje eu me vejo em outra situação, lidando com conflitos muito mais graves do que aqueles e saindo muito melhor, com resultados muito melhores do que eu tinha antes. Sim, é um dos conceitos que a gente estuda lá na Academia de Excelência, os níveis neurológicos de mudança, né? Mas às vezes o ambiente, né? Eu sou tomado por um ambiente onde me geram comportamentos, habilidades e crenças que aparentemente para mim aquilo é assim que se vive, né? Exato. E quando muitas vezes eu levanto a cabeça um pouquinho, tenho um olhar, né, diferenciado, a gente entende que existe um grande universo aí a ser explorado. E me conta uma coisa, você lembra de algum momento específico, né, que você tomou algumas decisões que
causaram mudanças relevantes na sua vida? Porque o nome do podcast, né? A gente diz que uma decisão, motivado ou desmotivado, confortável ou não, ela é mais forte do que qualquer motivação na vida, né? Você lembra de algumas decisões importantes que você tomou ou que foram realmente doloridas, difíceis, mas... Opa. Durante o meu processo, né, então S1, já no S1, aquilo eu cheguei lá completamente alheio ao que ia acontecer lá, né? Eu fui através do seu pai, eu não conhecia ninguém que tinha feito efetivamente o treinamento, para me falar, olha, você vai esperando mais ou menos isso. E eu estava vivendo esse momento e conversando com o Trevisan, ele, não, vai lá e faz, você vai gostar. E, aquilo, acho que foi assim, o S1 foi muito marcante para mim. E ali já nasceu o que hoje é a Ortholife, né? Então ali no S1 tem um momento da gente montar o meu plano de vida, né? E ali nasceu a Ortholife. Eu falo que ali nasceu. Óbvio que não do jeito que estava ali, a gente tem que ir... Ali nasce a semente, né? O primeiro Exato. passo, né? A concepção mental, né? Exato. E aí isso veio amadurecendo, e com o que eu aprendi depois na academia, principalmente, eu consegui ver o melhor momento para falar, agora é a hora de mudar minha vida. Então isso aconteceu no dia 1º de maio de 2022, que foi quando eu deixei de atender planos de saúde, deixei de atender SUS, que para um médico isso é algo revolucionário na carreira, né? Eu falei, eu vou me dedicar só àquilo que eu acredito. Independente de ser um atendimento privado, eu falei, eu vou me dedicar ao que eu acredito que seja o certo. E eu programei com dia, com hora, da maneira que doesse menos, que eu conseguisse, né, desempenhar da melhor maneira possível. E para mim foi uma virada de chave, assim, legal, fantástica. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? É até uma ferramenta que a gente usa na academia, são as perdas e ganhos, porque toda decisão, toda mudança, ela vai gerar uma perda. Mas aí a gente faz aquele exercício para minimizar. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, então o planejamento ajuda a gente a minimizar algumas coisas. Mas no S1, já a gente entrou no S1, você lembra de algum momento mais marcante ou da importância dele? Alguma dinâmica, algum momento? 2 dinâmicas me pegaram muito no S1. Primeiro, sem sombra de dúvidas, a terapia do colchão. Acho que aquilo para mim foi assim, realmente o olhar para o outro cura, o cuidado com o outro cura, não o cuidado físico, que é o que eu sou treinado tecnicamente a fazer, mas o amor, a compaixão, a empatia, se colocar no sapato do outro, né, e acolher, simplesmente acolher, abraçar, e o poder que isso tem, né, e para uma pessoa que vinha assim de uma exigência até pessoal de que, olha, crie uma casca e se proteja do mundo, é mais seguro. De repente eu me vi naquela situação de, não, cara, abraça, né? Acolhe, seja acolhido, confie, dê confiança. Então para mim foi fantástico aquilo. E teve uma outra dinâmica na qual a gente andava pelo gramado vendado, né, sendo conduzido. E ali eu ainda sentia muito a perda do meu pai, que tinha sido não tão recente, mas era algo que ainda estava muito aberto, e foi muito significante para mim, assim, foi algo realmente que serviu para fechar algumas feridas, e foi muito legal, foi muito legal. Que bacana. Você sabe que nós já teve alguns outros colegas médicos que participaram do treinamento, mas outras colegas, e muitos dos insights que eles também relatam de uma forma diferente, mas foi a postura e a abordagem nos atendimentos que eles fazem, em áreas diferentes, porque realmente a profissão exige, né, uma certa frieza, um olhar adulto, lógico, para poder fazer o que tem que ser feito, mas a gente sabe que muitas vezes uma pessoa, quando procura um médico, ela tem outras dores também, e o médico ainda hoje tem essa figura realmente de quem tem uma resposta, de quem tem uma... Você sabe que o que você fala tem muito peso, né, para o seu paciente. E eu posso dizer agora, por conhecimento de causa, né, sobre minha mãe e minha tia, que a gente já falou no começo, que realmente o cuidado, a abordagem faz toda a diferença.
Não tenha dúvida. O conhecimento médico, ele é uma commodity. Todo médico sai da faculdade sabendo medicina, uns mais, uns menos, um pouco mais específico numa área, outro em outra, mas o acolhimento, a empatia, né, o respeito ao outro, que isso muitas vezes a gente acaba perdendo diante das imposições que a profissão tem, que a vida nos impõe, enfim. E lá a gente resgata, para mim, eu resgatei muito isso, de, olha, acolhe, né, seja empático, acolha a dor do outro, não ignore a dor do outro. Por mais que seja uma dor subjetiva, uma dor que não tão grave quanto uma doença mais grave, sim, se a gente for pôr num plano de comparação, mas é a dor daquela pessoa. Acolhe, respeita, você está ali para isso, né? Dentro de alguns conceitos que a gente tem dentro da inteligência emocional, né, até na postura sistêmica e alguns movimentos, quando a gente tem a pessoa traz uma doença, a gente conta que a doença tem uma história antes dela. Então toda doença é precedida por uma história, que pode ser de 1 ano, de 10, de 20, mas ela chega aqui, ela consegue... A própria doença às vezes conta uma história da vida da pessoa. Como que você enxerga esse conceito? Não tem verdade maior. No Instituto de Pesquisa Clínica Ana Vitória Lana, eu sou responsável especificamente por um centro de estudos de tratamento de feridas crônicas. Então são pacientes com feridas de 20 anos, 30 anos, uma ferida física, uma ferida na perna, uma ferida no pé. E quando a gente começa a ter o contato com esse paciente, a gente vai conhecendo esse paciente, a gente vai ver que a ferida não é só física. Tem uma ferida na alma, tem ali algo que vai muito além do físico. Sim. São pessoas que se abandonam, são pessoas que por diversos motivos acabam deixando as coisas acontecerem e chegam naquele ponto que a gente encontra lá. E além do tratamento médico, físico, que a gente estuda e aplica lá nos pacientes, a nossa equipe é muito humana, né? E eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que muito do que eu aprendi nos treinamentos da Signa e na academia, eu acabo difundindo ali no meio, até de maneira inconsciente, porque a gente acaba aplicando tanto que eu não preciso mais pensar para fazer, né? Já faz parte de mim, um aprendizado. E aí você começa a transformar o ambiente ao seu redor. E aí você vê, de repente, toda uma equipe trabalhando da mesma maneira e levando a mesma filosofia de cuidado com aquela pessoa. E aí a ferida fecha. Óbvio, não é só por conta do tratamento humanizado, sim. Mas isso faz muita diferença. De pacientes que até então tinham abandonado diversos tratamentos porque não se sentiam acolhidos. E lá eles falam, não, doutor, aqui eu percebi que você se importa comigo e agora eu vou fazer o que você fala. Esse é um dos princípios de quem estudou Milton Erickson, né? Que Milton Erickson ele era médico também, né? E foi psicoterapeuta. E o que intrigava os outros médicos e psicoterapeutas é como que ele obtinha resultados incríveis que os outros médicos não conseguiam. É porque ele gerava uma relação de tanta confiança, de tanta empatia, que a pessoa ela acreditava no tratamento e seguia o tratamento pela essa relação empática com o próprio médico. Com certeza. Então, é claro que ela obtinha resultados, ela fazia o tratamento e eles percebiam que outros terapeutas ou médicos, pela falta dessa relação, as pessoas não seguiam a orientação, não cumpriam e automaticamente também não tinha uma resposta positiva. Que legal. E vamos voltar um pouquinho. O seu primeiro contato com inteligência emocional foi na Signa ou você já pesquisava, estudava? Não, foi na Signa. Eu era a pessoa mais sem inteligência emocional que você pode imaginar. Era burro emocional. Explosivo, reativo, enfim. E vinha de um meio onde essa era a regra, né? Muito do meu comportamento eu via nos meus pais, enfim. A gente aprende aquilo. Né, do nosso meio. E então foi realmente transformador. E você não teve nenhuma objeção, assim, porque eu sei que existem sim, não é só você, isso é natural de cada 10 pessoas que eu trago aqui para conversar,
9 falam assim, olha, eu fui cheio de objeções, restrições, porque hoje a mídia social coloca muitas inverdades ou mitos. A gente tem até um podcast só falando de mitos sobre inteligência emocional. Ou não, você não foi sem objeção, foi aberto. Como eu fui completamente alheio ao que se passava lá, não tinha objeção. Mas eu confesso que as 3 primeiras horas que eu fiquei lá, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou ficar aqui a noite inteira cantando, tipo... muito fechado. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou... Óbvio que muito, né... sendo envolvido por toda a técnica que é aplicada. E aí eu me joguei. Aí me joguei. E aí sábado em diante, domingo. Não, já de meia-noite em diante, aí foi legal. De cabeça. Você sabe que, bom, tenho mais de 20 anos na área de treinamentos e um ano atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma imersão com a Raquel. É um acampamento, né, onde são 5 dias extremamente desconfortável. É um desafio bem grande mesmo. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que estava acontecendo, tem até algumas similaridades com os nossos processos, né? Mas ele mistura um pouco o lado da religião com o autodesenvolvimento. E quando nós chegamos, a primeira coisa é um monte de gente cantando, e cantando música. E aí, meu comentário com a Raquel, porque eu já conheço o processo, né? Eu falei assim, Raquel, daqui a 5 dias a gente vai estar cantando essas músicas de core salteado. E aí no 5º dia, eu ainda, além de cantar, eu ainda fazia uma coreografia. Exato. Porque a gente se envolve mesmo, né? E faz até parte do processo de treinamento quebrar o nosso lado crítico, né? Mas normal. Então você fez Signa 1, 2, Gaivota, Academia. Né? E devemos ter um plano aí futuro para pensar em ir para Santiago de Compostela. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pelo que a gente já passou, vivenciou, eu acho assim, não é nem assim você deveria, não, você tem que. Tem que viver essa experiência. Sim. Para contar em casa, os filhos e netos, sabe? Assim, desde, sei lá, meus 13, 14 anos, o caminho de Santiago de Compostela é uma coisa que sempre me chamou atenção. Sempre gostei dessa coisa meio, não vou dizer mística, mas algo que remeta a história, tal. Eu gosto muito de história. E sempre me encantou muito, sempre foi uma coisa que eu quis fazer. E quando eu vi a possibilidade de juntar as duas coisas, eu falei, não, isso vai acontecer, né? Como dizem vários peregrinos, o caminho te chama, você vai saber a hora certa de fazer, né? Então... O caminho não é algo que a gente liga para vender ou falar, não. Tanto é porque a gente não vende ele, né? Todos os anos ele se fecha naturalmente e bem rápido, né? Esse ano já está lotado também, porque é alguma coisa que você fala, é agora. Exato. Eu já vi o contrário, pessoas, vamos dizer assim, tentando ir, mas não chamado, sabe? Teve lesão, deu um problema na empresa, teve que cancelar a data. E quando você fala, eu vou. Cara, o mundo cai, mas tudo dá certo, tudo acontece. Que legal. Então, Signa 1 você já falou um pouquinho, e aí você foi para S2. Alguns momentos marcantes do Gaivota para você? O Gaivota foi algo assim que eu não fui tão impactado. Óbvio que fez diferença, fez parte do processo, mas o 1 foi um negócio tão grandioso para mim que o 2 eu falei, ok, mais um processo. Não tem um momento do 2 que eu fale, talvez aquela de dar pancada, tal. A catarse, né? A catarse. Acho que ali foi um momento de, tipo, exorcizar, né? Mas não teve algo de específico. Tão forte quanto a terapia do colchão, por exemplo, do 1, né? Mas eu entendo que é um processo, e foi óbvio que foi tão importante a ponto de eu querer fazer academia, porque eu falei, porra, tem alguma coisa muito forte por trás de simplesmente a metodologia. Eu quero entender essa metodologia, né? Que é o PNL e tal. E aí foi isso que me despertou fazer a academia, né? Entender o processo. Tá. Eu ia até te perguntar, eu tenho uma pergunta, o que te despertou fazer a academia? Foi isso. Coincidentemente, foi conhecer a academia metaforicamente, é o que a gente diz, né? A gente
no S1, S2 a gente aplica a mágica, Uhum. metaforicamente, e na academia nós vamos ensinar a mágica. Exatamente. Porque aí sim, por isso que a gente chama de agentes transformadores, para que você leve isso para frente. Né? Uhum. E foi muito, muito gostoso ouvir que a equipe já está atuando, quer dizer, você realmente está fazendo o papel do agente, né? Está levando a transformação para outras pessoas. E vamos aproveitar o podcast para bater um papo legal da academia, que a gente acho que nunca falou disso, mas eu lembro que várias dinâmicas ou exercícios, muito questionador, mas Sim. não um questionador crítico, nada disso, mas um questionador de buscar mais entendimento, mais aprofundamento. Eu lembro que às vezes teve uma aula ou outra que você até falou assim, olha, desculpa, mas eu tenho que perguntar de novo. Eu falei, não, cara, você não tem que, você tem que perguntar o quanto for necessário, né? Como que era isso para você, assim, essa visão, essa busca? Porque da formação médica, existe sim porque a gente tivemos outros médicos também, e é comum essa curiosidade. Como que era isso? O médico ele é muito formado a partir da ciência no sentido mais Mais científico, científico e não empírico. Exato. Tudo tem que ser provado por A mais B e reprodutível. Uhum. Se eu faço um experimento que só eu consigo fazer, aquilo não é ciência. Né? Então, se eu quero provar alguma coisa, você, através do mesmo experimento, tem que ter o mesmo resultado. Né? Então, a gente é muito treinado para ser muito questionador em relação a isso. Mas, muito além disso, eu queria entender como que uma coisa, em tese, tão simples, pôde me impactar tanto, porque a minha transformação foi muito grande. Né? Eu falei, cara, não é possível. Que eu preciso realmente beber dessa fonte, porque eu quero continuar nesse processo de transformação, de melhora, de poder me conhecer melhor. Como você sempre você falou nas primeiras aulas da academia, com muita ênfase na primeira, isso aqui não é um processo terapêutico, mas em alguns momentos pode servir como. Né? E eu não fiz a academia com o intuito de mudar de carreira, de aplicar isso em outras pessoas, foi um processo pessoal, mas que realmente eu falei, eu vou aplicar isso na minha vida, né? E eu queria entender cada vez mais para poder aplicar cada vez melhor em mim. Às vezes, explicar algumas coisas, eu vou tentar usar um exemplo, né? Mas porque está muito próximo de mim, né? Então, por exemplo, a minha tia que trata com você, ela já se tratou demais, cara, em vários lugares, com médicos diferentes. E por que será que agora está funcionando? Como que você me explica isso, né? Então, às vezes porque será que é uma ferramenta, é uma postura, é a abordagem e o funcionando. Eu não quero dizer que não é a ciência não está funcionando, porque possivelmente os outros médicos também tinham a mesma a metodologia ou a forma de tratar. Mas mais uma vez a gente volta, a abordagem que se dá para aplicar a ciência, sim, talvez faça toda a diferença. É o acolher, é o transmitir amor, né? É ver a pessoa como uma pessoa e não como objeto do seu trabalho. É um ser humano que ali tem as suas dores, suas angústias, suas expectativas, né? Eu lembro de uma frase sua, eu lembro até, a gente estava naquele centro de treinamentos menor ainda ali, que acho que foi a frase, você disse mais ou menos o seguinte: eu estou aqui porque eu não quero mais enxergar só um pé na minha frente. Sim. É algo desse sentido. Eu falei assim, eu quero entender que esse pé tem uma perna, tem um tronco, tem braços, tem cabeça, tem coração. Era mais ou menos isso, não foi? Você lembra disso? Sim, sim. A gente é muito treinado a ser extremamente técnico, né? Então, eu tenho um pé com um problema X aqui, então eu vou tratar o problema X. O pé. O pé. Que tá pra então, cima parece do pé. Meio numa... Hoje eu brinco com meus pacientes, né? Você não trouxe o seu pé, o seu joelho, enfim, numa caixinha pra mim e me deu. Só que antes não era uma visão que eu tinha. E isso, óbvio que eu aplico na parte emocional do paciente, mas hoje também eu levei isso pra medicina. Uhum. Então eu busco cada vez mais ver a parte médica como um todo, então fazer uma medicina mais integrada, integrando os sistemas diversos que na faculdade a gente compartimentaliza simplesmente por uma questão didática, mas que acaba ficando na nossa vida profissional. E hoje a gente volta para, não, vamos juntar tudo e que é melhor assim, né? O pé não está separado da cabeça, não está separado do coração. Legal. Bom, já que a gente entrou na academia, a academia é um processo aí de
10 meses, né, quase um ano juntos, você tem em mente alguns dos aprendizados, né, dentro do processo que levaram a você à mudança, ou destacar o assunto, falar assim, esse módulo foi especial, esse assunto foi especial? Tem muita coisa, com certeza vai ficar coisa de fora. Mas assim, a tabela de perdas e ganhos, isso é hoje algo que eu faço para tudo. Já está automático. A parte de oratória, de apresentação, de se apresentar, que também é abordado lá. Hoje eu dou aula, né? Então dou aula em pós-graduação. E muito pelos aprendizados da academia, sou sempre elogiado pela didática, pela maneira de expor o conteúdo, pela maneira que me apresento. Então, tudo lá foi muito útil. Extrapolou muito a inteligência emocional. Não é um curso prático, técnico de aprenda inteligência emocional. Vai muito além disso, né? São ensinamentos que eu levo para a vida, mas com certeza vai ficar coisa de fora. Uma coisa que eu uso muito também, em conflitos, a questão de se colocar em posições diferentes, né? Antes era eu. Dono das verdades. Era eu. Pô, eu tô falando, né? Se colocar do lado do outro, se colocar de fora vendo os dois discutindo. Isso também assim, tudo eu aplico isso. Que legal. As posições perceptivas, que a gente começa a falar delas, acho que no módulo 1 ou 2, a gente já começa a falar delas, e todas as outras ferramentas, elas vão sempre sendo trabalhadas falando sobre posição perceptiva, posição perceptiva, posição perceptiva, que médico, advogado, dentista, líder, tem que ter essa ferramenta, pai, né? Tem que ter uma posição marido, uma posição perceptiva. Sim. Eu também acho uma das ferramentas mais ricas, quando bem utilizadas, sabendo realmente utilizá-las. E diferente do S1, eu queria até ouvir um pouco do seu conceito sobre isso, né? Porque o S1 e Gaivota, eles são um processo de imersão rápido, impactante, né? Então você passa um fim de semana e recebe lá. Como foi essa diferença de fazer um processo, né? Foram 10 finais de semana. Eu já fui buscando isso, né? Como eu falei, no S1 não tinha ideia, fui impactado de maneira muito aguda sobre aquilo. A gente brinca, no final sai abraçando a árvore. No 2, segui o processo. E aí, quando eu me propus a aprender, entender o processo, falei, não, agora eu tenho que ter calma. Agora tem que ser... E já muito, porque eu sempre fui muito ansioso também, né? E nisso também o S1 me ajudou, de segurar um pouquinho, né? De estar no controle das coisas, de querer, né, segurar. O S1 e o S2 ajudaram muito nisso. Então foi tranquilo participar, era prazeroso, era legal, porque tinha ali um mês para a gente digerir aquilo que a gente foi visto, se aprofundar um pouquinho, pensar, refletir, e aí vem o complemento no próximo mês, e depois no próximo. Então, você vê que as peças iam se encaixando, isso era muito legal. Sim, sua turma era uma turma muito gostosa também, tinha uma turma muito rica, uma diversidade muito grande. Não, a turma era fantástica. Uma troca, foi muito, muito bacana, uma turma que marcou bastante para mim também. Né? E frutos, vamos falar em frutos colhidos, porque a gente falou de quem era você antes, os impactos, né? Mas eu acredito que nessa jornada você veio colhendo frutos, talvez nas 5 saúdes aí, se você puder dividir um pouquinho dessa colheita que você vem fazendo. Parte profissional, que foi o que mais me motivou, né, a buscar isso. Estou hoje onde eu sempre quis estar, fazendo o que eu sempre sonhei, da maneira que eu sempre sonhei. Então, mas longe de estar acomodado, sempre buscando melhora contínua, sempre aperfeiçoamento. Conta um pouquinho, porque às vezes o pessoal fica curioso, mas você tá falando, o que é isso que você tanto queria? Conta um pouco, o que você faz, como que você realiza, aonde você faz. Eu era o médico tradicional, aquele médico que trabalhava plantão no hospital, atendendo o plano de saúde no consultório, um paciente a cada 10 ou 15 minutos para conseguir, no final das contas, no mês, pagar as contas, sobrar alguma coisinha, fazendo a medicina fast food ali, né? A medicina de volume. E sempre indo, me aperfeiçoando, fazendo cursos no exterior e tal, e vendo coisas que eu não conseguia aplicar nessa medicina que eu fazia. Isso foi trazendo aquela inquietação que eu falei no começo, aquele questionamento, e até que chegou o ponto que eu decidi que eu teria que mudar. Com todo o processo, com o treinamento, eu criei uma estratégia para isso,
identifiquei o momento correto, as oportunidades para aplicar, para fazer acontecer cada etapa do processo, até que eu inaugurei a clínica aqui em Indaiatuba, Ortolife. Houve um processo de transição, onde eu trabalhava aqui, trabalhava em outra cidade, ainda nos modos do que eu atendia, da maneira que eu trabalhava antes, até que no ano passado, no dia 1º de maio de 2022, falei, bom, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou ficar. E aí eu consegui, me dedicando só a isso, aquilo que eu acreditava, fazer esse sonho crescer cada vez mais, né? Então eu tive tempo, eu tive organização, eu tive inteligência emocional para lidar com os desafios e buscar os resultados que eu queria. Não desanimava no primeiro tropeço, via oportunidades onde antes eu não via. E aí um outro sonho que eu tinha, que era trabalhar com ensino, com pesquisa, durante uma das pós-graduações que eu fiz, eu acabei sendo convidado para fazer parte do corpo docente da pós-graduação, que é onde eu estou hoje, trabalhando como médico pesquisador e professor. E, cara, isso deve preencher demais, né? Não, Ensinar, eu sou suspeito, mas ensinar nos preenche, né? Não adianta nada eu saber uma coisa para mim, né? Eu só tenho valor aquilo que eu divido, que eu compartilho, né? Só é meu o que eu divido. Você sabe que as pessoas às vezes usam títulos, né? Ah, você é treinador, é professor, é coach, é empresário, mas uma palavra que me cai assim quando eu vou falar assim, ô professor, a palavra professor me preenche bastante, sabe? Eu confesso que eu ainda não estou muito habituado com esse título. Às vezes quando falam professor, eu falo, sou eu. Mas é porque eu me coloco ali como um colega fazendo uma troca de conhecimento. Né? É uma pós-graduação, então são todos médicos já formados. E é uma troca. Isso eu falo para eu aprendo muito mais do que eu ensino, não tenha dúvida. Né? Eu acho que eu queria destacar um negócio muito legal que você falou aqui, que talvez motive algumas pessoas a tomar uma decisão de se autoconhecer, porque todos os comportamentos que você usou, as habilidades para fazer a transformação, não foram ensinados na faculdade de medicina. Não. Na faculdade, aí pode ser engenharia, pode ser arquitetura, pode ser direito, você sai de lá pronto para ser um médico, pronto para ser um advogado, mas assim, quem vai te desenvolver habilidades comportamentais de persistência, paciência, perseverança, planejamento, que é um grande gap que eu vejo que muitos profissionais liberais, eles não conseguem fazer do melhor que eles sabem um negócio. Sim. E negócio não é só financeiramente falando, mas construir algo onde você talvez empregue pessoas e tenha toda uma estrutura. Se tornou um empresário, né? Sim. Mas além de médico, eu sou empresário. Médico, tenho minha empresa. Empresário, professor, né? Sim. Que bacana. Isso é um ponto. E quando o Rafael, eu lembro que a gente conversava muito na Academia de Excelência e para você era muito claro o seu objetivo lá dentro. Assim, eu vim aqui porque eu quero sair da onde estou e quero chegar aqui. E eu olhava e falava assim, cara, que responsabilidade do nosso ensinamento, né? Porque você poderia passar pelo processo e dizer assim, olha, nada disso serviu para mim, investi um ano, assim, poxa vida. E eu fiquei muito, muito feliz mesmo, né? Acho que eu estava até com a Raquel e comentei com a Trevisan, quando, surpreendentemente, eu recebo um convite para participar da inauguração, né? Da inauguração desse novo projeto. E eu olhei e falei, pô, cara... Eu fiz questão porque talvez você não saiba da tua importância, mas eu sei da importância de toda a equipe da Signa nesse processo, né? Então, não poderia você não estar lá. Porque foi eu fundamental. Estaria São Paulo, Goiânia, onde você estivesse, eu estaria. Porque eu, sinceramente, essa é a minha verdade, né? O meu troféu, né? Porque o que é prático, né? Eu dou um curso, você faz os seus pagamentos, é o combinado, é um contrato. Sim. Mas o meu troféu é um convite de uma inauguração como essa. Né? Meu troféu, eu já fui em outras inaugurações ou em outros... que eu falei, cara, é isso aqui, eu faço questão, né, de me fazer presente, porque a gente brinca, a gente fica meio bobo, falei, cara, olha, deu certo. É a mesma alegria que quando o médico tem quando dá alta pro paciente. Com certeza, cara. Tá pronto. Com certeza, né? Porque eu acho que esse é o meu conceito, né? O seu sucesso é o meu sucesso. Exato. Eu não quero falar dos meus sucessos. Olha para os meus clientes, né? Eu acho que
você também, né? Falei assim, em vez de ficar falando sobre os meus títulos, os meus conhecimentos, converse com os meus pacientes. Exato. Né? É ali que eu queria. Exato. Cara, e se alguém tivesse alguma dúvida, né? Porque, assim, algumas pessoas, elas ficam em dúvida. Faço academia, vou estudar, não vou estudar, mais um ano, um final de semana. Você passou por isso também, né? O pré-academia, fez academia. Sim. Você teria algum... Cara, eu acho que, assim, não é um investimento do teu tempo, né? Mas eu vou abrir mão de ficar com a minha família, com os meus amigos e tal. Você pode ter certeza que o tempo que você dedicar a isso, a se conhecer e fazer o treinamento, o tempo que você vai ter depois com a tua família vai ser de muito melhor qualidade. O tempo que você vai ter para o teu trabalho vai ser um desempenho muito além daquilo que você tinha antes. Então vale muito a pena, é um investimento. Não é, eu vou perder tempo, de forma alguma, você vai investir o teu tempo ali. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana, o investimento do tempo, porque a gente sabe que o valor em si, ele é relativo, não é isso que vai fazer alguma mudança, né? Mas a maior dúvida das pessoas é essa, poxa vida, um sábado, um domingo, que legal. Eu queria que você, livremente aí, deixasse seus recados, se você quiser trazer alguma questão também pra gente bater um papo, ou se quiser deixar um recado para quem você quiser, da forma que você quiser, você pode escolher. Agora vamos brincar de televisão, tem várias câmeras aqui. Mas essa aqui você pode ficar bem à vontade. Para quem já fez o treinamento, entende o que eu estou falando. Se você não fez, faça, vale muito a pena. Se você está em dúvida, não tenha dúvida, se joga, se permita, se conheça. Às vezes dá medo, você pode... Pessoas do meu convívio têm esse... eu não vou mexer porque está quieto, tá bom assim. Né? Por um medo realmente de se enfrentar, né? De se olhar no espelho de uma outra forma. Né? A dinâmica do espelho também é legal. Marcante. Aquela também bateu legal. Então, se permita, vai valer muito a pena, a tua vida vai ser impactada de uma maneira muito positiva. Eu não quero estudar, não precisa, absorve, as coisas vão acontecendo. Outra coisa que eu aprendi lá, o aprendizado ele se dá ou por repetição ou por forte emoção, né? Não falta emoção lá. Então as coisas são interiorizadas de uma maneira fantástica, vale muito a pena, a vida é transformada, é só se permitir. Legal. Então, queria agradecer demais, Rafael, doutor Rafael, agradecer demais pelo tempo, que é uma das coisas mais raras que a gente tem. Você sabe, começa pelo Trevisan. O meu pai tem um carinho muito grande por você. Eu aprendi a ter esse carinho. Raquel mandou um grande abraço, também tem um carinho enorme por você, pela sua família. Estamos na torcida sempre, pessoal, profissional. Obrigado. Nesse barco. Então, agradeço demais a sua presença, tá bom? E você que é da família Signa ou está nos ouvindo também, vou deixar os contatos, vai ficar tudo aqui os contatos que ele vai deixar com a gente. Com certeza, se você precisar, ele estará à sua disposição também. Rafael atende aqui em Indaiatuba, mas uma mensagem, algo que vocês precisarem, referência na área de ortopedia. Sou testemunha disso através da minha mãe, da minha tia e de alguns colegas que, a Claudinha, do Almírio. Claudinha, ela estava para ir para o caminho, não ia. E você ia ficar orgulhoso dela. Não, Claudinha, eu falei, você vai, nós vamos fazer, nem você vai. E você ia ficar orgulhoso. Graças a Deus, deu certo. Porque eu olhava pra ela lá, eu falava assim, peraí, cadê aquela mulher que tava com aquela dor que... Um dia ela tava com uma dor que era algo que a gente ficou... Eu acompanhava no Instagram, eu falei, não, eu vi as fotos, assim, não, a Cláudia tá lá, beleza. Que ela deu um show. Então, é isso que a gente tem que olhar, né? O paciente, não os títulos do doutor ou do aplicador. Então, fiquem à vontade para procurar. E se você quiser assistir outros episódios também, outras temporadas, elas estão todas disponíveis, tanto aqui no Spotify ou no YouTube, eu não sei onde você está nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês e até breve. Um abraço. Valeu, doutor. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.